Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NaradevaCast, que é o canal de podcasts do Instituto Naradeva Shala. Eu sou Eric Schultz e estarei sempre por aqui com vocês falando de Índia, vida, espiritualidade, entretenimento, viagens, música, Ayurveda, filmes e livros, yoga, tantra, ecovila, entrevistas, bate-papos, curiosidades e pensamentos, e qualquer outra coisa que vier na minha mente. Hoje iremos falar de Ayurveda, pensamentos, reflexões, ideias e ocidente. Vamos nessa? Me lembro bem como se fosse ontem. Foi nesse pequeno artigo que escrevi em 2014, faz exatamente 6 anos, e vocês vão ver como ainda é atual e vai continuar sendo. No yoga, por exemplo, esse tipo de informação que eu vou falar ainda é discutido, e imagine que se fala sobre isso há muito mais tempo dentro do yoga, e acontece nesse sentido a mesma coisa no Ayurveda. Lembrem disso. Foi o primeiro artigo que comecei a colocar data, me lembro muito bem disso também. Recomendo muito todo mundo fazer isso. Vale a pena, como um trabalho de análise de escrita e desenvolvimento, de como você vai contando o seu pensar, as coisas que passam na sua cabeça, e também você acaba criando um histórico seu. Me lembro que comecei a rascunhar esse artigo ainda na Índia, em janeiro de 2014. Nessa época, eu ainda escrevia à mão, vocês acreditam? Eu viajava sempre com um caderninho, seja daqueles de congresso que são ótimos para isso, ou de início de curso, sabe? No Instituto sempre tem um início de curso, eu sempre pego os meus caderninhos ali, mas os de congresso são muito bons também. De vez em quando eu compro um ou outro, mas nunca ficam iguais, sempre tem um diferente do outro. E quando aparece em filme, a pessoa anotando, aí a pessoa vai organizar assim, vai mostrar, né, ela organizando o caderninho dela, tudo enumerado, tudo coloridinho, da mesma cor. Gente, quem que faz isso? Eu não consigo, não. E vai ter um monte de gente escrevendo, eu sim, tenho tudo organizado, e um monte de gente tem. Aí vai ter outras pessoas, tem nada, os meus são uma zona, uma bagunça, de tamanho, de cor, de zona mesmo, tudo bagunçado, né? E vai ter muita gente pensando, livrinho? Anotação? Bagunça? Que zona? O que essas pessoas estão falando? Relaxa, gente, vamos com calma que eu vou lhe explicar. Algumas pessoas, assim como eu, têm o costume de anotar fatos curiosos do dia a dia. Às vezes, uma palavra nova, uma pequena descrição de alguma imagem, um fato, uma ideia, uma frase, uma possibilidade, qualquer coisa que seja do seu interesse, você coloca ali. Que por mais que a memória possa ser boa, a nossa, e haja Brahmi, né, que é um tônico do cérebro de acordo com a Ayurveda, por mais que haja Brahmi na mente, não lembramos de tudo, e esses caderninhos sempre serviram para nos lembrar. Até que eu descobri o Notas do celular, que se integra com o meu computador hoje, aí mudei pro digital. E muitas vezes as pessoas olham e eu tô no celular e eu tô na maioria das vezes anotando alguma coisa que eu vi para alguma ideia de alguma coisa que eu venha fazer no futuro. Seja artigo, vídeo, podcast, livro, artigo, ideia de meme, sei lá. São tantas e tantas anotações que perdi a conta, mas eu amo fazer essas anotações porque ela me dá ideias, me dá possibilidades. E eu vim falar para vocês de um artigo que eu escrevi então em 2014, como eu estava falando anteriormente, para ser mais exato, no dia 2 de abril de 2014, foi quando eu finalizei esse artigo. O nome desse artigo é Está surgindo um novo Ayurveda no Ocidente? Eu vou ler o artigo para vocês e vou comentar se for necessário. Mas olha que interessante. Essa pergunta, entre outras, frequentemente é feita por estudantes de Ayurveda ocidentais, depois de estudar a Ayurveda nas escolas indianas. A Ayurveda é um só. Não existe Ayurveda indiano, Ayurveda brasileiro, ou Ayurveda estadunidense, americano, né, ou dos Estados Unidos da América. E sim, o que existe é uma metodologia criada pelos rishis, que, uma vez aprendida, permite aplicar a Ayurveda em qualquer lugar, tempo ou circunstância. Este é o grande diferencial do Ayurveda. Mesmo tendo nascido e sendo desenvolvido pelo povo Bharata,
que é o que nós conhecemos hoje como povo indiano, o Ayurveda é para todos e todas, não existindo limites a tal prática. Mas você se pergunta, e o título do texto? Qual é a resposta afinal? A resposta é simples. Não está surgindo um novo Ayurveda, e sim, o Ayurveda está se adaptando ao tempo, lugar e circunstância. E isso nada muda o seu estado original, entre aspas, pois o Ayurveda foi feito justamente para isso. Não existe algo original, pois antes de existir algo que se possa nomear de original, o Ayurveda é um conceito. É muito comum atualmente em escolas, professores, livros, artigos, se dizer que eles ou aqueles fazem o Ayurveda puro ou tradicional, como é feito na Índia, há milhares de anos e como está descrito nos textos chamados clássicos do Ayurveda. Nem na Índia, que é o berço do Ayurveda, se aplica o Ayurveda como era na sua origem. Imagine aqui no que chamamos de Ocidente. Não porque somos mais ou menos que os indianos, mas são outros tempos. Não existe mais a sociedade como era antigamente. Não existe mais os mesmos alimentos. Não existe mais as mesmas ervas. Não somos mais os mesmos seres humanos. Muitos devem estar se perguntando, mas você, Eric, não é uma das pessoas que levanta a bandeira do sul da Ayurveda, ou, a tradução, Ayurveda puro, como já acontece em muitas universidades e grupos na Índia? Sim, eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira. E assim como eu, outros professores em todo o mundo também fazem. Mas se confunde quem acha que levantar a bandeira do sul da Ayurveda, do Ayurveda puro, é achar que iremos voltar a viver como na época do Charaka, que é o autor do Charaka Samhita, ou de Patanjali, que é um grande personagem, um grande mestre dentro do yoga. Muito pelo contrário. O Shuddha Ayurveda, o sul da Ayurveda, como muitos propõem, e eu sou um deles, é que independente de onde for estudar ou aplicar o Ayurveda, que os princípios básicos do mesmo, que é o Ayurveda, que o conceito raiz não seja modificado. A racionalidade básica do Ayurveda deve ser mantida em qualquer lugar, tempo ou circunstância. Isso é seguir o Ayurveda da forma mais pura ou tradicional. Todo o restante é adaptável ou adaptado. Ou pode ser adaptado da forma que você quiser. Veja, como já funciona há algumas décadas na Índia, desde que a Índia se libertou do domínio inglês, o Ayurveda voltou a ser usado e estudado em larga escala em toda a Índia. Mas com o imperialismo inglês, o estudo profundo no Ayurveda ficou sem ser feito, entre aspas. E a Índia mudou muito nesse período, com novos alimentos sendo inseridos na cultura indiana, novas bebidas, novas ervas, etc. Assim como alimentos e ervas e outros costumes simplesmente desapareceram na Índia. A partir de então, Vaidyas, que são conhecidos tradicionalmente, é um nome tradicional para quem seria, entre muitas aspas, o médico ayurvédico, continuam a estudar esses novos alimentos, ervas e costumes, e tudo isso foi se integrando ao Ayurveda de forma lenta e harmônica. E até os dias atuais é assim. Estudando o Ayurveda em sua forma mais pura, isso quer dizer, estudando o Ayurveda diretamente nos textos clássicos ou textos canônicos do Ayurveda, estudando o Ayurveda diretamente pelos seus princípios, o Ayurveda se torna fácil e aplicável em qualquer lugar no mundo e em qualquer tempo ou circunstância. E é exatamente isso que acontece nos dias atuais no Ocidente. No Brasil, seguindo exatamente essa metodologia, eu e alguns grupos que trabalham com Ayurveda há alguns anos já estamos estudando, pesquisando e aplicando ervas, alimentos, óleos e outras substâncias originárias do território brasileiro. Algumas escolas e grupos estudam de forma, digamos, empírica. Outros grupos na parte mais acadêmica.
outros grupos de forma mais laboratorial e outros, como eu, preferem estudar diretamente com os indígenas, ou conhecido também como os povos originários ou nativos. Nesse caso, o brasileiro. E entender o que podemos usar de acordo com o Ayurveda, pois há muitos anos atrás, o Ayurveda surgiu também do povo nativo da região onde hoje chamamos de Índia. Nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão que todo tipo de estudo é importante, tanto o empírico, o acadêmico, o estudo laboratorial, e todos eles se completam entre si. Mas o único que me deu profundidade no aspecto prático, energético e uma visão dentro dos Panchamahabhutas foram com os povos originários ou nativos, seja de qualquer que for a tradição, e em qualquer parte do mundo. Pois os nativos enxergam a natureza como ela é, vivem de acordo com ela, de acordo com as estações e respeitam os seus ciclos internos. Basta nós estudarmos com eles e interpretarmos o conhecimento adquirido para o Ayurveda. Então, não está surgindo um Ayurveda novo, e sim, podemos dizer que no Brasil estamos trazendo os conceitos tradicionais do Ayurveda e aplicando eles em nosso clima, com a nossa alimentação, com as nossas ervas, com os nossos costumes, etc. Não precisamos virar indianos ou comer comida indiana, ou só ingerir ervas indianas para praticar Ayurveda. Muito pelo contrário. Viva o Ayurveda a cada minuto aonde estiver. Um grande abraço para vocês. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Namastê.